Perfeito. Obrigado. Perfeito. Glória a Deus. Meus queridos, abra por gentileza sua Bíblia, 2 Reis, capítulo de número 4. Glória a Deus. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo de número 4. Eu quero convidar você, nesse instante, a lhe fazer um desafio. Quem aqui tem rede social? Instagram, Facebook, status do WhatsApp. Eu percebi que há muitas pessoas na igreja hoje, pastor Marcos, que tem um talento enorme para fazer vídeo no TikTok, para fazer reels no Instagram. Um talento extraordinário. Dedica tempo, tem uma habilidade de editar vídeo. Mas quando diz respeito a compartilhar algo de Deus, irmão, não faz. Compartilha funkzinho, compartilha musiquinha, compartilha de tudo. Mas o que diz respeito a compartilhar a palavra do Senhor, não faz. Eu quero convidar você, no momento em que você se sentir abençoado pela palavra, grava este período. Publica, faz um story. Compartilha nos seus status. Grava que seja um áudio, para que depois você possa se alimentar novamente e passar para alguém, para um amigo, para uma amiga, para um parente. Para quando alguém perguntar, e aí, como é que foi na igreja? E você fala, foi muito bom. Você não tenha somente palavras, porque hoje, no nosso tempo, as palavras não bastam. As pessoas estão tão frias espiritualmente, as pessoas estão tão desacreditadas que Deus ainda trabalha. Eles não acreditam mais. Há uma dificuldade das pessoas quererem estar na casa de Deus. Então, para quando você fala, foi bom, você fala, olha aqui, ó, eu tenho um vídeo, eu compartilhei. Dá uma olhadinha lá, olha como é que Deus operou, Deus curou, Deus falou. Eu estou tão leve e feliz porque eu recebi a visitação de Deus. Faça isso. Se você quiser, me marca lá também, ó, @VanderleyTonzatoOficial, e nós vamos compartilhar junto a palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo de número 4, a partir do verso 38. A minha tradução é um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo. E diz assim a palavra: certa vez, quando havia falta de alimentos naquela terra, Eliseu voltou a Gilgal. E enquanto estava ensinando um grupo de profetas, ele mandou que o seu empregado pusesse uma panela grande no fogo e fizesse um cozido para eles. E então um dos profetas saiu para o campo a fim de apanhar ervas. E ele achou uma trepadeira que dava frutas amargas e apanhou todas as que pôde carregar em sua capa. E então voltou, cortou as folhas em pedaços e jogou dentro da panela, não sabendo o que eram. O cozido foi servido aos homens, mas assim que eles provaram, começaram a gritar a Eliseu: o cozido está envenenado! E não queriam comer. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, jogou dentro da panela e disse: sirvam mais um pouco de cozido para todos. E o cozido que estava na panela já podia ser comido sem perigo. Somente até aqui. Curva a sua cabeça, por gentileza. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa oportunidade de poder ministrar a Tua palavra, de poder estar transmitindo para a Tua igreja aquilo que o Senhor quer falar conosco.
Me dê sabedoria, entendimento, discernimento daquilo que o Senhor tem para transbordar sobre este povo nesta noite. No nome de Jesus. Amém? Sonoplasta aqui, me ajuda, me dá só um pouquinho de agudo, para não ficar fazendo assim, por favor. Glória a Deus. Queridos, a palavra que nesta noite eu quero compartilhar com vocês é uma palavra de confronto, uma palavra de incentivo, de instrução, uma palavra de orientação da parte do Senhor. A verdade, essa palavra o Senhor me concedeu ela ontem, pastor Marcos, no culto de oração. E eu, no meio da oração, de repente eu me levantei, comecei a fazer aqui as anotações. E o dirigente do culto onde eu congrego a minha igreja me chamou e falou: irmão, você traz uma palavra hoje? E eu não gosto muito de pregar aquilo que eu não estudei, que eu não dei uma definida, mas eu fui temente ao Senhor e falei: Deus, eu creio naquilo que o Senhor falou, porque eu aprendi a compartilhar somente aquilo que me edifica. Eu só repasso para a igreja aquilo que fala comigo. Eu só compartilho com os irmãos aquilo que veio e mexeu e criou dentro de mim algo especial. Eu sei que Deus estava no negócio. Então eu fui obediente, Deus falou conosco e eu quero ainda manter esta mensagem que o Senhor me concedeu. A circunstância é de dificuldade. Eliseu agora ele é o líder maior dos profetas, sucedendo seu mestre e professor Elias, aquele a qual recebeu a bênção da porção dobrada do seu Senhor, aquele a quem recebeu a capa de autoridade do seu líder, está agora executando a sua tarefa e seu ministério com excelência. Pois Eliseu sempre se preocupou em executar com excelência aquilo que Deus colocou em suas mãos. Perceba que quando ele tem a oportunidade de fazer um pedido antes do arrebatamento de Elias, ele pede: Senhor, peço para que derrame sobre mim a porção dobrada que há em ti. Ele não está preocupado com honra. Ele não está preocupado com porta. Ele não está preocupado com recurso. Ele não está preocupado com dinheiro. Ele não está preocupado em trocar de carro. Ele não está preocupado em progredir na empresa. Ele está preocupado em executar o ministério com excelência. Então, diante disso, ele pede para o seu Senhor que haja a porção que há em ti sobre mim, porção dobrada. E isso é confirmado, porque se Elias fez 7 milagres, Eliseu operou 14. As obras que Elias fez, Eliseu fez tudo em dobro. Então agora ele é um líder, ele tem liderado, se ele é líder das escolas dos profetas que tem na cidade de Gilgal e na cidade de Betel. Conforme na minha fala anterior, eu disse que Eliseu fazia um ministério com excelência. E quem faz com excelência, faz não pensando em si mesmo, mas faz pensando a quem é necessário ser cuidado. Porque essa é a mentalidade de um líder. Essa é a mentalidade de quem orienta o caminho. Muitas das vezes nós pensamos em parar, em recuar, porque na nossa vida as coisas não vão bem. Muitas das vezes nós pensamos em desistir, abrir mão, não tomar posse daquilo que Deus colocou na nossa mão, porque não se sentimos dignos e aptos e em condição de fazer. Quando na verdade nós temos que entender que aquilo que é colocado na nossa mão não é colocado por mão de homens, pastor, mas é colocado pela mão de Deus. E talvez eu possa errar, talvez eu possa confundir, talvez eu possa me perder, mas aquele que colocou na minha mão não se engana. Aquele que colocou na sua mão não erra. Aquele que confiou em você um dom, um ministério, um chamado, uma palavra, um louvor, ele não erra. O teu patrão pode errar, os teus pais podem errar, até mesmo o líder do teu ministério pode errar, mas aquele que confiou não erra. Então Elias agora tem um ministério e ele se preocupa, porque agora é um momento de dificuldade.
E esse ministério precisa ser bem cuidado, porque ele nasceu num propósito de Deus. Na verdade, a escola de profetas nasceu ainda pelo seu fundador, o líder Samuel. A igreja é bíblica, a igreja conhece que Deus está olhando para a terra, não nesse período anterior. E o texto vai dizer, 1 Samuel, que a palavra do Senhor era de grande valia. E não aparecia a palavra do Senhor. Tinha sacerdote, tinha profetas, mas Deus não estava falando. Tinha os ensinos da lei de Moisés, mas Deus até mesmo não falava através dos ensinos. Era uma ortodoxia engessada. Era uma literatura quase que vazia. E para que não bastasse, o líder estava completamente desanimado, pois Eli abriu mão do seu chamado. Por quê? Porque os seus filhos não lhe davam honra. Ofni e Finéias, que eram sucessores que estavam trabalhando no ministério de seu pai, abriu mão de operar na cidade de Ramá. Abriu mão de trabalhar e fazer o ministério com excelência. Muito pelo contrário, profanando a tenda, profanando o altar, profanando a igreja de Deus. Então eram muitos escândalos. As pessoas não tinham desejo, pastor, de buscar mais. Deus não falava através da pregação mais, porque não havia coração quebrantado. Porque não adianta estar aqui na igreja reparando o defeito dos outros. Não adianta estar aqui dentro perguntando quem erra, quem faz aquilo, vindo aqui cheio de constatações, vindo aqui cheio de estatísticas, vindo aqui com uma mentalidade formada que na igreja só tem gente assim, gente assado, gente corrupta, e você veio, na verdade, quase que por um convite forçado. Agora a Bíblia vai nos revelar que Deus trabalha em propósito. Pois quem sabe o que acontece na tenda não depende de quem está liderando. Quem sabe quem que é o Deus dono da tenda não depende dos escândalos que está acontecendo para adorar. Quem sabe o que veio buscar aqui e quem fundou a igreja não se preocupa com o que se ouve no YouTube, porque que o pastor caiu, porque o pastor fez isso, porque o pastor saiu com a irmã, porque é isso, aquilo, como diz o fuxico gospel da mídia social. Porque eu sei quem é o dono da tenda. E eu sei que o dono da tenda não abre mão do propósito, pastor. Então tem alguém que tem um desejo. Qual os desejos? Gerar um filho. A tenda, o líder, está fraco na fé. Os seus filhos estão em corrupção. Mas o dono da tenda, prestando atenção em quem está com o coração sincero em oração. Talvez o cenário religioso é de queda. Talvez o cenário religioso no mundo nacional e mundial é de frieza, porque a Bíblia vai nos revelar que por se aumentar a iniquidade no meio dos meus, o amor de muitos esfriaria. Esse é o cenário é de apostasia, o cenário de desvio da palavra, o cenário é aquilo que Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores do século XVIII, vai dizer, que chegaria um tempo que é necessário ter um microscópio para encontrar uma grama de evangelho nos sermões. Então esse é o cenário. Tem mais pessoas sendo coaches do que profeta de Deus. Tem mais pessoas falando para você abraçar o mundo do que você renegar o mundo. Tem mais pessoas colocando o sentimento de possuir, de conquistar, do que aquilo que Jesus diz: se quiser vir após mim, toma a sua cruz e siga-me, porque aquele que perder a vida por amor de mim, achá-la. Oh glória! Então agora Deus, ele ouve a oração de alguém que está na tenda, que não olhou para a circunstância de corrupção, e aquela oração diante daquela mulher falou: bate com o meu propósito, porque Ana ora por um filho e Deus precisa de um profeta. Ana ora por um menino e o Senhor precisa de alguém para colocar no cenário e reverter a circunstância. Deus responde a oração e envia o menino, nasce Samuel, e Samuel é quem Deus escolhe para manifestar a sua palavra.
Samuel entendendo a necessidade de ensino. Nós falamos do carro, pastor. A necessidade de orientação. Porque o que não falta hoje é pessoas com talento. O que não falta hoje é pessoas com característica. O que não falta hoje é pessoas que sabem falar, sabem se comunicar, tem recurso para fazer, tem vontade de fazer. Mas nem sempre a vontade de fazer, o recurso e o talento são necessários diante da motivação que leva a fazer. Porque eu preciso entender que trabalho para Deus não precede vida com Deus. Mas vida com Deus precede trabalho para Deus. Eu preciso ter vida com Deus para trabalhar para Ele. Eu preciso ter comunhão com Ele para fazer para Ele. Porque quando eu tenho comunhão, é aquilo que a palavra vai dizer. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé no Filho de Deus. É isso que diz a palavra. Então agora Samuel, ele percebe, pastor, que precisa ter instrução. Precisa ter discipulado. Precisa ter ensino. Porque culto, pular, dançar, louvar, chorar é muito bom. Mas eu preciso ter raiz. Eu preciso ter base. Para quando soprar o vento, eu saber que eu não estou aqui pela dificuldade, eu não estou aqui pela porta, eu não estou aqui pelo meu relacionamento, eu não adoro porque as vidas na minha vida vai bem, eu não dou glória porque o meu casamento vai de vento em polpa, eu não estou aqui dando o meu melhor porque eu estou no melhor cargo da empresa, mas eu estou aqui porque Cristo me perdoou, eu estou aqui porque Cristo me redimiu, eu estou aqui para se tornar um ser humano melhor. Eu estou aqui para não me enquadrar nos parâmetros da sociedade, que quer denegrir a minha imagem, quer desmontar aquilo que Deus inseriu em mim, quer que eu apresente uma sexualidade, quer que eu apresente um estereótipo externo, quer que eu apresente uma vaidade, uma luxúria, e não é isso. Então agora Samuel entende que precisa se montar as escolas de profeta, porque tem gente com talento, mas precisa tirar os carrapichos. Eu não posso dar o microfone na mão de qualquer um. Eu preciso saber quem eu coloco no meu altar, pastor. Eu preciso saber quem que eu dou para ministrar a palavra à minha igreja. Porque o que mais tem hoje é pregador, pastor que vem, faz a algazarra, faz a festa, cria confusão. Aí depois o líder tem que sofrer para arrancar carrapicho. Marando porque tem muita gente com talento, mas com a motivação errada. E agora Samuel entende que eu preciso ensinar para eles a Torá, eu preciso ensinar para eles poesia hebraica, eu preciso ensinar para eles os cânticos de Israel, porque eu preciso entender que eles têm que compartilhar a palavra, sem adulterar. Assim como Paulo vai registrar, capítulo 14 de 1 Coríntios, capítulo 15, capítulo 16, quase toda a epístola de 1 Coríntios é uma epístola administrativa e exortativa, aonde Paulo está corrigindo uma igreja que caiu em decadência. Na verdade, a Galácia também recebe uma epístola em caráter de urgência, a ponto de dizer: admira-me vós, que tendo começado em espírito, agora estão na carne. Começaram bem, começaram com boas intenções, dando o seu melhor, mas aí veio o conforto, as coisas foram dando certo, e foi se abrindo mão de princípios. Então a palavra agora vai nos dizer que Samuel instrui a escola de profetas para que haja raiz. E voltando agora para o tempo de Eliseu está na liderança. E a Bíblia vai dizer que acontece, no versículo 38, uma grande falta de alimento, ou seja, um período de fome. E Eliseu sabe que em período de dificuldade,
sempre tem alguém que se desestabiliza. Em período de luta, sempre tem alguém que desce da cruz. Em período de luta, pastor, parece que a carne aflora. Fica difícil a oração. Fica difícil a força de vontade. Fica difícil o jejum. Então o que mais me tem um desejo é de viver as coisas relaxadamente. É de jogar tudo pro alto. Não vai bem mesmo. Parece que eu estou fazendo, mas não melhora. E vai abrindo a brechinha. E vai abrindo a brechinha. Quando menos espera, irmão, já não está vindo para o culto. Começa a faltar no culto da semana, vem só no domingo. Daqui a pouco não valoriza mais o culto de Santa Ceia. Aí daqui a pouco começa a rejeitar a Santa Ceia, que é a comunhão com a igreja, a comunhão com o céu, a comunhão com os irmãos. Quando menos espera, está trocando uma igreja para ir para o baile. Está trocando uma igreja para ficar no Netflix. Está trocando uma igreja para ficar assistindo Big Brother. Aí você começa a perceber que, tem alguma coisa estranha. Mas você já está sem força para se esforçar. Porque assim que o inimigo trabalha, ele vai colocando devagarzinho. E quando menos espera, você já não tem mais ânimo. Porque você trocou a comunhão, você trocou o seu propósito pela sua necessidade. Não conseguiu lidar num ambiente de confronto. Não conseguiu lidar num ambiente de pressão. Então Eliseu, como líder, e um bom líder, entende que pessoas no momento de pressão precisam ter uma atenção maior, pastor. Pessoas no momento de dificuldade precisam receber uma ligação, precisam receber uma visita. Pastor, chegar em casa de repente com o pão: ei, irmão, vim tomar um café com você aqui. Eu trouxe o pão, eu trouxe a mortadela. Receba que hoje tem comunhão na sua casa. Precisa. Porque tem muitas pessoas que não estão sabendo lidar com pressões externas. E as pressões externas têm influenciado a vida interna. Tem muitas pessoas que diante de dificuldade, diante de luta, diante de prova, têm jogado tudo para o alto. Não estão sabendo lidar com relacionamento. Não estão sabendo lidar com o ministério. O trabalho já não está um ambiente confortável. Já não tenho mais comunhão com o pessoal do serviço. A minha rede social, o meu hall de amigos, a minha lista de contatos são pessoas que não têm a mesma visão que a minha, mas eu estou preferindo me relacionar com elas. Porque a pressão externa está mexendo no meu interno. E aqui é onde mora o problema. Então agora Eliseu entende que precisa ter cuidado em momentos de pressões externas. Precisa ter uma boa observação, tem que ter uma aptidão, tem que ter um senso de quem precisa ser sarado. E aí quando ele vai, ele percebe que tem muita coisa errada. Porque quando ele chega na escola de Gilgal. E a palavra Gilgal significa aliança. A palavra Gilgal significa a presença de Deus. Pois na verdade Gilgal era um território onde, o primeiro território onde os hebreus fizeram um acampamento depois de sair do deserto e tomar posse de Canaã. Foram em Gilgal. Gilgal significa aliança. Gilgal significa a presença de Deus. E tem muita gente na aliança, tem muita gente na presença dele, mas com compromisso corrompido. Perdidos no raciocínio porque estão sendo influenciados pelas pressões externas. Aí diz o texto agora que ele vê e ele entende que precisa ter uma comunhão, precisa ter uma confraternização para um bate-papo, tem que ter um quebra-gelo. Fala para o teu irmão assim: aprende a atravessar a faixa de Gaza, aprende a quebrar o quebra-gelo, aprende a se comunicar, aprende a chegar perto, aprende a se aproximar, aprenda a saber como está, como é que vai as coisas, está tudo bem. Aprenda a mandar uma mensagem, ainda para quem te feriu, ainda para quem te machucou, ainda para quem talvez te rejeitou. Aprenda a esforçar mais um pouquinho, porque esse alguém está morrendo por causa da pressão externa. Aí o texto agora vai dizer, pastor, que ele vai, pede para alguém colocar uma panela grande e fazer um cozido.
E um determinado profeta, ele sai e ele vai num determinado ambiente, aonde diz o texto que ele pega diversas ervas. Mas olha o que vai dizer o texto, a partir do verso 39. Então um dos profetas saiu para o campo a fim de apanhar ervas, e ele achou uma trepadeira que dava frutas amargas. Vírgula, parte B. E apanhou todas as que podia carregar na sua capa. Olha isso, pastor. Ele pegou tudo aquilo que ele poderia carregar. Ele não pegou só o necessário, ele pegou até a mais. Ele não pegou só o que era suficiente. E tem muita gente hoje deslumbrado diante de circunstâncias que não sabe lidar com o necessário. Quer sempre pegar o a mais. Não sabe lidar com a porção diária. O não quer me andar a calachurabada cantará. Deus está mandando eu dizer, sabe por que eu estou te dando de pouquinho em pouquinho? Porque se eu te dar em abundância, você não estava mais aqui. Porque se eu acrescentasse grandes quantidades, você não ia valorizar a presença. Porque se eu te cercar de bem, você vai desviar, vai sair para fora, vai desperdiçar a bênção que eu tenho para a tua vida. Então Deus está dizendo, valoriza um pouco hoje, valoriza a porção diária. Só quem acredita, joga a mão pro alto, curando nações. Dá um glória bem alto, se você puder. Tocadinha com gás maravilhosa. Oh, glória, eu amo isso. Isso é uma delícia. Vou querer voltar aqui, pastor, em nome de Jesus. Deus abençoe. Tem muita pessoa que não está sabendo lidar com pressão externa. Tem muita pessoa que não está sabendo lidar com pressão. Tem pessoa, irmão, que você não pode, só para você entender o raciocínio. Tem pessoas que se você levar na sua casa, você não pode. Não pode. Ai, meu Deus do céu. Eu não posso nem compartilhar essa mensagem, porque eu tenho uns amigos assim que eu estou até cortando, pastor. Eu passei um período, irmãos, do meu primeiro casamento, que a mãe dos meus filhos decidiu seguir a vida dela, cada um pro seu caminho. Porém, eu fiquei com os meus 5 filhos. E ali a gente vivia de pregação, e ver de pregação é aquilo, a porção diária. E 5 filhos não é brincadeira, irmão. 5 filhos não é fácil, não. Tinha um amigo meu lá, eu não vou nem compartilhar essa parte da mensagem, pastor. Que ele ia lá em casa, e eu gosto de cozinhar, eu gosto. Ô, glória, como eu gosto. E quando ele fazia o prato, pastor, ele não pensava que eu tinha que jantar depois. Ainda ele falava assim, eu posso repetir? Não, tá bom, glória a Deus, fica à vontade, a gente ganha a cesta básica e Deus provê amanhã. Mas era até excessivo, porque não podia ver uma bolacha. Posso pegar uma bolachinha? Se tivesse uma fruta, posso pegar uma frutinha também, irmão? Não era a vida de um amigo. Era o devorador entrando na minha casa e acabando com tudo. Tem pessoa que se você levar, irmão, para ele almoçar, para ele jantar, para tomar um café, ele não sai de lá enquanto acabar a última gota de chá na chaleira. Ele não sai de lá enquanto tiver uma fatia de mortadela na mesa. Tem pessoas que não sabem ser educadas. Tem pessoas que não sabem ter visão. Tem pessoas... oh glória. Tinha um que ia lá, irmão, que eu não podia abrir meu guarda-roupa, que eu falava, rapaz, quanta gravata você tem aí, hein? Dá uma pra mim. E passava a mão assim, meu Deus. Eu tenho que dar as coisas voluntariamente, não porque alguém me constrange. Eu tenho que compartilhar as coisas porque Deus me toca, não pela história triste alheia. Porque Josué vai dizer que quando os gibeonitas vão até ele, eles vão com aparência de coitado. Roupas velhas, sapatos gastos, pão embolorado, dizendo, viemos aqui de muito longe para adorar. Olha isso.
A motivação é boa. Eu quero compartilhar com vocês num culto. Eu tenho motivação boa. E eu me desgastei. 3 dias depois que Josué fez uma aliança com os gibeonitas, dizendo: nós não tocaremos em vocês. Josué descobriu que eles estavam mentindo. Se fizeram de coitado para tomar posse daquilo que Deus tinha na vida deles. E tem muita gente compartilhando o que não é para ser compartilhado. Tem muita gente dividindo aquilo que Deus deu exclusivamente para você. Tem muita gente passando para frente aquilo que Deus colocou na tua mão e por hoje não é para você dar. Eu sei que é porque você ama. Eu sei que é porque você gosta. Mas calma, há um tempo determinado para todas as coisas. Chegará um tempo onde você não emprestará, mas você vai dar. Chegará um tempo onde Deus vai te dar a condição de estender a mão e de abençoar. Mas aprenda hoje a entender que tem momentos que tem que fechar a porta. Para quem é o milagre da viúva? Para ela e para os filhos dela, não para os vizinhos. Para ela e para os filhos dela, pastor. Então tem muita pessoa que não sabe lidar em condição de bênção. Porque quando vê quer pegar tudo desesperadamente. Vou falar, pastor. Uramandou com minério assai. Tem muita gente querendo abraçar todos os ministérios da igreja. Quer fazer de tudo um pouquinho. Quer fazer tudo sem ter condição de fazer. Psicologicamente, emocionalmente e espiritualmente. O que eu conheço de gente que prega, mas está enferma. O que eu conheço de gente que louva e ainda não é curado. O que eu conheço de gente desestabilizada, espiritual, emocional. Por quê? Porque está pegando mais do que lhe é devido. Está fazendo mais do que convém pelo momento. E não é assim. Eu preciso aprender a respeitar o tempo de Deus na minha vida. Fala para o teu irmão assim, antes de fazer, tenha uma vida de oração. Tenha uma vida de resposta. Antes de querer louvar, pregar, tenha um altar dentro da tua casa, que é só você e Deus, é você e a tua família, é você e o teu cônjuge, é você e o teu pai, é você e a tua mãe, é você e os teus filhos, é você e Deus no altar da oração. Aprenda a edificar o altar na sua casa. Aí você vai ver as coisas mudar. Começa a orar na sua casa. Não deixa as coisas se... A minha esposa tem hora que ela é uma bênção, irmão. Ela quer que eu limpe a casa inteira, pastor, para depois... Fala, minha filha, você vai fazer tudo o que você quer. Quando eu ajoelho na cama, eu estou orando dormindo já aqui. Oh, meu Deus. Já estou falando língua estranha no terceiro sono. Nós temos que aprender a priorizar, às vezes, as coisas de Deus. Tudo com equilíbrio. Tudo em um determinado período de tempo. Então agora percebe que tem alguém pegando além do que lhe é devido. E diz mais o texto, pegou ainda coisa que nem conhecia. E aqui quero falar com você. Eu vou falar para você que tem ministério e vou falar para você que está sentado para ouvir. Tem muita gente sendo contaminado por comida envenenada aqui. Não aqui na igreja, eu estou falando aqui nesse tempo, nesse século, aqui nesse período em que nós estamos de passagem, pastor, que fique bem claro. Eu estou falando aqui na igreja. Eu estou falando nesse tempo. Por quê? Porque tem muita gente hoje se contaminando por coisa que se ouve. Palavras de contenda. Palavra onde Deus vai abater alguém para te exaltar. Palavra onde Deus vai ferir alguém para você se sentir vitorioso. Palavra onde Deus vai tirar de lá para abençoar e colocar você lá. Aonde o cristão não tem que ter esse sentimento. Eu tenho que me alegrar com a vitória de alguém. Independente se ele é ímpio, se ele é justo. Eu preciso me alegrar. Porque uma vida no altar que tem o seu pecado arrependido vale muito mais que ouro. Eu não tenho que pensar que eu individualismo. Foi falado aqui sobre o altruísmo. O que é um altruísta? Quem pensa em alguém. Quem pensa em outrem. Quem não pensa só em si mesmo. Quem não pensa só nas próprias condições, nas próprias necessidades, mas pensa se aquilo que ele vai fazer, que ele vai operar, que ele vai executar, vai afetar a vida de alguém.
beneficamente ou maleficamente. Eu preciso ver esses mínimos detalhes. Eu preciso observar isso piamente. Se aquilo que eu estou fazendo está atrapalhando o progresso de alguém. Então tem muita gente hoje pegando aquilo que não sabe. Coloca no YouTube, irmão, o que não falta é pregador no YouTube, é orador, revelação do Pix, revela nome, CPF, revela de tudo hoje em dia, irmão, na internet. Meu Deus do céu. É uma vastidão, pastor de ministérios. Eu vou chegar no ponto principal. Tem muita gente pegando coisa que não conhece, se alimentando de coisa que não deve, que é veneno. E toma cuidado, que veneno mata. A ira mata. A contenda mata. A vaidade mata. A luxúria mata. Cuidado com o que você anda ouvindo por aí. Cuidado com as palavras que vêm e descem ao teu coração. Cuidado com as coisas que você anda olhando por aí desesperadamente. Cuidado com os pratos que o diabo está colocando na tua frente. Cuidado com as portas que o inimigo está colocando você para tirar da presença. Não permita que a tua necessidade seja maior que o teu propósito. Não permita que um relacionamento se afaste do altar de Deus. Que uma porta de emprego tire você da igreja. Que uma quantidade de dinheiro, um carro, uma bela roupa tire você da presença de Deus. Não permita! Selecione suas amizades. Selecione os tipos de conversa que você anda tendo. Selecione o que passa na sua timeline, na rede social. Selecione quem você anda seguindo e observando os stories. Selecione aquilo que você... Selecione aquilo que está te alimentando. Pense com você mesmo, o que você anda se alimentando aí? O que anda fortalecendo a tua alma? O que anda fortalecendo a tua vida? O que anda te enchendo? O que anda preenchendo os vazios? Tem muita gente hoje perdendo tempo de oração na internet, pastor. É por isso que nossa geração hoje é a geração da ansiedade. É a geração da depressão. É a geração da crise do pânico. É a geração do medo. Preciso para agora, preciso para ontem, é para já, por não saber respeitar o processo de Deus. Porque na vida dele tem, porque na vida dela faz, não importa. Cada um é singular. Não vive por aquilo que você vê dos outros, não vive por aquilo que você ouve dos outros, mas viva aquilo que Deus te chamou para viver. Viva daquilo que Deus te chamou para contemplar. O que você ouve te edifica, mas o que você vive te marca, te transforma. Meu Deus do céu. Fala pro seu irmão assim: Jesus vai marcar você. Que água gostosa. Vou tomar uma. Alguém grita e fala: tem veneno na panela. Porque, meu Deus do céu. Quem está acostumado com comida boa, sabe quando o tempero é alterado. Eu tenho certeza que você conhece o sabor da comida de seus pais. Sabe aquele temperinho que a sua mãe gosta de colocar no feijão? Um lourinho, um alinho, um temperinho baiano, um coentro, quando não, uma pitadinha de sal, ou então sem sal mesmo. Sabe, com aquele franguinho ao molho ao domingo, aquele manjericão no molho do macarrão. Irmão, eu amo cozinhar. Se você seguir no Instagram, você vai ver quando eu faço uns frangos, uns pernil, porque carne vermelha tá difícil hoje, mas eu faço também de vez em quando. E nós tá lá, irmão, sempre interagindo, fazendo uma receitinha. Faço um suco detox, coisa boa para emagrecer. Saúde mental, saúde física, é bom para glorificar o nome de Jesus. Então a gente conhece o tempero.
pastor. Sabe quando a palavra, esse pregador aí tá legal, não. Tô gostando do que... tá adulterando, né? Tá muito salgado. Tá muito enfeitado o prato. E eu precisei aprender isso na cozinha. Porque quando eu me propus, e quando eu me proponho a cozinhar para visita, eu tenho que me preocupar com a saúde deles. Irmão, eu vou falar, não fica chateado comigo, não. Se eu for na sua casa, a seu convite, eu ver que você é meio porquinho, eu não vou comer, não. Porque tem muita gente hoje que não sabe, pega a colher lá, que coloca de novo e vai assim, só saliva, bactéria jogando para lá e para cá. Não limpa os alimentos, não lava bonitinho, não tem cuidado e vai jogando e vai porque é preguiça. Não higieniza certinho, faz tudo assim de mau jeito, porque preguiça de fazer com excelência. Preguiça de fazer com perfeição. E uma infecção alimentar, irmão, pode causar grandes prejuízos. Pode causar grandes danos. Trazendo para o nosso lado espiritualmente, eu preciso, como pregador, fazer... Deixa essa palavra aqui. Lembra que eu falei para vocês que eu gosto de estudar antes de pregar? É porque eu gosto de oferecer uma comida sadia, uma comida saborosa, uma comida bem temperada, uma comida rica de vitaminas, de fibra, de carboidrato, uma comida que vai te alimentar, irmãos. Esse é o meu propósito na presença de Deus. Assim como você vai louvar, não louve de qualquer jeito, não. Ensaia em casa, ensaia no serviço, para quando você apresentar aqui, você apresentar o seu melhor. Dedique o seu tempo. Tem pessoas que o pastor fala assim, irmão, dê uma oportunidade, irmão. Aí o pastor, é com você mesmo, aí ele vem, aí de repente ele... irmão, é para Jesus, ele vai receber. Não pensa assim, não. Dedica o seu tempo. Às vezes fica 40 minutos pendurado no telefone falando da vida alheia, mas não consegue ter 15 minutos para passar um louvor. Se for para trabalhar, fica na hora extra na empresa, 3, 4 horas, 5 horas para ganhar um pouquinho a mais, mas não passa uma noite lendo a palavra de Deus. É por isso que você está ficando mal alimentado, às vezes com infecção alimentar, porque está perdendo o senso do tempero. Está perdendo o senso do sabor. Está perdendo aquilo que não está te edificando. Porque tem muita gente hoje, nesse tempo, colocando coisas excessivas na panela. Hoje tem muito veneno. Ou seja, tem muita palavra que não é palavra de Deus. Perceba isso. Qual que era a pregação de Jesus para o jovem rico, pastor? Vá, vende tudo que tens e dê aos pobres. A pregação do diabo. Lucas capítulo 4. Se prostrardes diante de mim e me adorardes, tudo que tem no mundo eu lhe darei. Entendeu? O diabo oferece riqueza. O diabo oferece porta. O diabo oferece fama. O diabo oferece visibilidade. O diabo oferece tudo aquilo que a nossa carne deseja e nos faz feliz. Mas Jesus, irmão, é confronto. E tem muita pessoa hoje que está aí, só para ter fama, não falando o que tem que ser falado, mas falando o que muitos querem ouvir. Eu quero acreditar que eu estou pregando para um público que tem um desejo de ir para o céu e não descer para o inferno.
Eu quero acreditar que tem um povo com desejo e vontade de comer uma comida sadia, uma comida boa, uma comida saborosa, que vai me alimentar, que não vai me dar infecção. E hoje, nesta noite, eu profetizo sobre a tua vida que Deus está tirando toda bactéria alimentar, toda infecção alimentar. Deus está te purificando. Se coloque de pé no nome de Jesus, eu vou encerrar. Uramanda canto que me nagaramantor que Eu quero convidar vocês aqui à frente. Vocês podem vir aqui à frente, por favor. Nós vamos fazer uma oração. O pastor vai soltar um louvor ali. Nós vamos fazer uma oração para que Deus cure os nossos ouvidos. Pode vir, pode vir. Fica aqui, ó, bem aqui, ó. Por favor. Nós vamos fazer uma oração. Pegue na mão de quem está do seu lado, dê a mão para o seu irmão. Faça uma corrente de oração. Prepara aquele louvor lá. Em nome de Jesus, pastor, por favor. Para nós encerrar. Eu quero que você feche os seus olhos em nome de Jesus. Pode aumentar um pouquinho. Eu quero que você ore pedindo para que Deus tire tudo aquilo que te atrapalha. Curva a sua cabeça. Agora é você e Deus.